Oi, povo! Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem for da madrugada. Tudo bom com você? Que legal! Estamos agora iniciando a fase 2, a fase onde nós trabalharemos a revisão das teorias da administração. Fizemos alguns apontamentos e eu quero agradecer desde já fiz isso anteriormente e aqui eu continuo agradecendo a todos os colegas que participaram deste fórum. O que eu quero como Seminário Integrador 2 e todos, menos um, que responderam, disseram que queriam sim revisar, queriam rever, queriam aprofundar. Apenas uma pessoa disse que nada a declarar. Para ela não tinha nada a declarar e eu entendi que este nada a declarar, nada mais era do que, também concordo, vamos fazer juntos, vamos trabalhar juntos, não é isso? Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a parte de orientação para estes estudos de revisão. Eu fiz alguns apontamentos bem minuciosos, fui buscar também os meus resumos e quero conversar com vocês. Só que antes disso, eu gostaria que você pegasse lápis e papel. Isso, pega lá o seu caderno, sua caneta, o seu grafite, para que a gente possa continuar essa boa conversa. Tá bom? Se for o caso, dá uma pausa no vídeo, pega o material e volta. Pegou? Ok. A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre o calendário. Eu diminuí aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a sua visibilidade. Mas vamos ver. Aqui, ó, esta etapa de construção do conhecimento como ferramenta de mapa mental, ela vai até dia 11, ok? São 3 vídeos, um pequenino, um médio e um bem maior, explicando como construir mapas mentais. Não adianta eu querer produzir material para vocês se tem excelentes materiais de outros colegas nossos, professores, disponibilizados. A mesma coisa que eu faço aqui com vocês, tem professores de outras unidades utilizando este material. Por isso que às vezes eu não cumprimento como apenas estudantes do bacharelado em administração pública. Tá? Essa mesma rotina tem colegas outros nossos, até ex-alunas minhas, que são hoje professoras, estão professoras em outras faculdades, que estão utilizando essa mesma metodologia e até os mesmos vídeos e os mesmos materiais. E eu fico muito orgulhoso disso, tanto ao pessoal do BAP, quanto ao pessoal que está utilizando. O meu abraço grandioso e que o aprendizado seja excelente, tá ok? Então, esses vídeos, construção do mapa mental, mas vamos para aqui, ó. Após as respostas de vocês lá no fórum, eu montei Revendo as Teorias da Administração 1, que vai até o dia 28 de fevereiro, e montei Teorias da Administração 2, que vai do dia 1º de março ao dia 19 de março. Okay? Então, essas duas etapas seguintes, uma terminará em 28 de fevereiro e a outra dia 19 de março, ok? Vamos lá. Como então foi construído, como então eu gostaria que a gente visse este material? Sim, as outras etapas do calendário, a gente vai ver Testando Conhecimentos, de 17 a 26, um Q sobre Política e Ciência Política, de 24 a 2, e sobre atividade presencial, que ela será de 31 até o dia 16. Vocês verão que as datas se sobrepõem, tá vendo? Essa aqui termina, mas essa aqui já começou. Essa aqui termina, mas essa aqui já começou. É que ela vai estar aberta. Como nós trabalhamos numa diversidade de colegas, alguns têm mais disponibilidade apenas fim de semana, outros têm no meio da semana, então ficava muito restrito aquele colega que só tem um fim de semana para fazer de um tudo. Então eu abri todas as atividades nossas daqui para baixo, daqui ó, Revendo as Teorias 1, todas elas têm no mínimo 2 fins de semana, tá? Então, no mínimo, 2 fins de semana para que você possa concluir a sua atividade. Então, essa era a conversa sobre calendário que eu queria ver com vocês, tudo bem? Vamos para cá. Vendo teorias da administração, eu quero fazer aqui ainda um prelúdio com vocês da seguinte forma. Teorias da administração. Escreve aí, teorias da administração. Dá uma pausa no vídeo. Teorias da administração.
Quando você se pergunta sobre teorias da administração, é interessante e importante, eu vejo, seja para a área profissional direta, seja para a área de concursos, seja para qualquer momento, inclusive para a sua vida profissional, eu vejo que é interessante você saber claramente o que é a administração. Isso mesmo. Mas, professor, eu já sei o que é administração. Ok. Você sabe o que é administração ou você sabe quais são as funções da administração? A administração é gerenciar. Só isso. A administração é planejar. Só. Ah, professor, a administração é planejar gerenciando. Começou a complicar a situação. Mas o que eu quero trazer para vocês é: escreva, aponte um conceito que seja claro sobre a administração. E que não sejam as 4 funções da administração. Ok? O pode ser não deve se encaixar como um conceito, mas como funções da administração. E esse pode ser, lembra lá? Pode ser. Vamos ver aqui. Eu trouxe até essa lista aqui para cá para facilitar a gente. Ó. Pode ser. Deixa eu aumentar essa fonte. Ótimo. Quando nós falamos em pode ser, estamos falando nada mais, nada menos do que planejamento, organização, direção e controle. Não é verdade? Então, este pode ser, que reúne planejamento, organização, direção e controle, está sobre 3 níveis hierárquicos possíveis, aqui, ó, 3 níveis hierárquicos possíveis, na maioria das empresas, que são os níveis básicos, intermediários e superior, ou o chão de fábrica, gerencial e executivo, ou o nome que o autor der. Para cada nível desse, eu tenho uma habilidade específica. Específica, mais dominante, ou uma habilidade que é mais dominante ou predominante. Eu preciso de habilidades técnicas, gerenciais e institucionais, para que eu possa desenvolver. Então, nós temos níveis, habilidades e funções. E os papéis do gestor dentro deste conjunto. Então, este é todo o conteúdo que você viu lá em Teorias da Administração 1 ou em Fundamentos da Administração. Isso tem que estar claro com você. Tá? O que eu sugiro que você construa o seu conceito de administração é que este seu conceito contenha 4 campos de definição diretas. Quando você me diz a administração ela faz o quê? Quando você me diz a administração com quem ela faz? Tá entendendo? Se a administração ela é alguma coisa que faz alguma coisa. Com quem ela faz? Para quem ela faz? E para quê? Vamos trocar esse para quê? Vamos colocar um nome bonito chamado de objetivos. Então você tem o que ela faz, com quem, para quem e com qual objetivo. Essas devem ser as 4 fases ou os 4 pontos principais que você deve constar no conceito de administração. Ok? Vimos uma parte do nome teorias ou do título Teorias da Administração. Agora, quando nós estabelecemos teorias da administração, nós devemos ter bem claro, primeiro, o que é teoria? Vamos rever aqui vamos rever aqui um pouquinho o que a gente tinha conversado há uns dias atrás. O que é teoria? Se você buscar lá na internet, eu até tive a curiosidade de trazer aqui, ó, teoria. Vou buscar aqui, coloquei o que é teoria. Mas você não gosta da internet? Não gosto não, mas tem um bocado de coisa legal dela. É um conjunto de regras ou leis. Esse mais ou menos sistematizadas foi horrível, né? Sistematizadas, aplicadas a uma área específica. Mas a gente pode também dizer que as teorias elas têm caráter hipotético, dedutivo, trazendo lá de métodos de pesquisa científica, e sintético,
de um conjunto de ações, de um conjunto repetitivo de situações, se estabelece uma teoria. E aqui eu repito, não cabe então dizer que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Como assim? Se a teoria advém da prática, a repetição da prática, a visibilidade da prática nos dá a teoria. E eu quero trazer mais aqui para vocês do material que vocês têm em mãos aqui, ó. Lembra quando a gente trabalhou esse textinho do Lucchesi e da Passos? Lembra? E eu trouxe para vocês alguns apontamentos. Deixa eu virar esse texto aqui. Vamos, meu filho, girar. Assim não. Ok, tá chegando. Olha só, quando nós trabalhamos sobre o que era conhecimento, a gente viu que conhecimento é a elucidação da realidade. E este fato de realidade que gera teoria, elucida-se a partir de teorias, eles precisam de 4 elementos diretos. Vamos aumentar aqui um pouquinho para facilitar a sua visualização. Que são o sujeito que conhece, tá vendo aqui? O sujeito que conhece, o objeto que será estudado, o ato de conhecer em si e o resultado. A gente viu também nesse mesmo texto que os conceitos, os conceitos não nascem de dentro do sujeito em si, mas eles são a apropriação da realidade vista. As teorias, os conceitos, os princípios descritos desde a visão socrática, quando começa a se estabelecer conceitos escritos normativos, eles não afloraram de dentro de si, mas saíram de uma ironia, de uma maiêutica, que vocês viram em filosofia, lembram disso? A forma de questionar direta e de trazer como um questionamento, como se fosse um parto, um nascimento, é a base de toda e qualquer teoria. Teoria não advém do nada. Eu quero trazer mais algumas coisas para vocês que eu marquei aqui, que o processo de construção de uma teoria se depara com um desafio, no qual o sujeito do conhecimento passa ao esforço de explicar, elucidar aquilo que aconteceu. Essa é a característica principal das teorias. E como pode ser então? Ele começa a produzir respostas. Ele produz uma resposta e verifica, outra resposta e verifica, outra resposta e verifica. Quais respostas ou qual resposta é a mais adequada para aquele momento, aquela situação? Gravem isso. Aquele momento, aquela situação. Nem toda teoria, ou melhor, cada teoria tem uma aplicação específica, ok? Cada teoria tem uma aplicação específica. E a teoria que é aplicada numa empresa A, se trouxer a mesma forma de aplicação para uma empresa B, possa ser que não tenhamos frutos como tivemos na empresa A. Os resultados da aplicação de uma teoria administrativa em A podem e geralmente são diferentes em B. Então tenham isso muito claro, tá ok, meus caros colegas? Em sequência, eu quero trazer para vocês aqui um outro apontamento. Lembra do caso da leitura de Semmelweis, quando ele foi descrever a elucidação do fato que ocorria lá no serviço de parto do A e parto B, a proliferação das bactérias e tudo mais, até que ele chegou a elucidar que o simples lavar as mãos diminuiu a proliferação das bactérias. Ele trabalhou de que forma? Disciplinada e metodologicamente. Daí o fator da teoria ter buscado método. Entende agora por que da minha
relutância, eu vou dizer mais direto, porque da minha briga interior com vocês, de vocês terem lido e estudado este tema sobre conhecimento e verdade, é porque quando vocês chegassem em aspectos teóricos ou construção de teorias, vocês saberiam de onde veio, como foi construído e quais as possíveis aplicações. Conseguem enxergar isso? Então, esta lá atrás era a principal razão de eu ter sido exigente com vocês quanto a qual o entendimento que você tem de conhecimento e verdade. Quais são os níveis de conhecimento e os tipos de conhecimento. Sabe por quê? Porque vamos deixar essa parte de lado, porque vocês já viram, já leram, viram que até as minhas setinhas estão lá, as marcações que eu fiz no próprio texto que eu passei para vocês, ó, tá tudo lá certinho para vocês, tá vendo, ó? O que eu gostaria que vocês tivessem maior atenção estão marcados os pontos, ó. Tá? Então, tanto nessa leitura 1 quanto na leitura 2, que eu chamei a leitura 2 de leitura obrigatória 2, sobre os níveis de conhecimento, tanto do senso comum quanto do senso crítico. Tudo bem? Vamos em frente. Quando eu trago com vocês a questão da construção teórica, é que nós precisamos entender que a construção teórica, ela pede que nós pensemos em sua aplicação e execução. Então, todas aquelas teorias que vocês já viram em teorias 1 e teorias da administração 2, elas pedem que nós apliquemos sobre ela o senso crítico. Eu não lembro o que era senso crítico, então vamos dar uma checada no que é senso crítico. Senso crítico nada mais é do que, deixa eu marcar aqui bem legal, vou até crescer aqui. Ó. O senso crítico, ele pede que nós apliquemos o quê? A nossa interpretação. De que modo? Metódica e universal. Estabelecendo o quê? Um patamar de investigação e de qualidade. E de qualidade na nossa afirmação. Daí, meus caros colegas, a necessidade da leitura. Como é que nós vamos apresentar algo, criticar algo, se o que nós conhecemos é errado? Tá? Então, esse é o meu primeiro apontamento. O conhecimento que se apropria como significado, que se processa e que se tem em verdade. Os níveis de conhecimento, senso crítico e senso comum. E aqui não vai caber mais, nós já conversamos sobre isso, a voz do povo não é a voz de Deus, enquanto se trata de administração e de diversas outras ciências, tá bom? Então, as teorias da administração estão alocadas dentro vamos apontar aqui. As teorias da administração estão alocadas dentro das ciências sociais aplicadas, essa por sua vez dentro das ciências sociais que derivaram-se das ciências humanas. Então, nós partimos da humanidade, aspas, não como humanidade em si, mas dos estudos aplicáveis à humanidade, de cunho e características sociais e agora sociais aplicadas, bem mais específicas. Ok? E quando eu falo sobre teorias e conhecimento, e nós vimos os 4 fatores, o sujeito que conhece, o ato de conhecer, o objeto e o resultado. Quando eu falo sobre esses 4 fatores do conhecimento, que sejam aplicados o senso crítico ou o senso comum, em choque em si, nós vamos ter algumas características pertinentes às ciências sociais aplicadas. É chamado então de pensamento administrativo. Todo esse conjunto que vocês viram sobre teorias 1 e teorias 2, antes de serem nominadas teorias, elas devem ser caracterizadas como pensamento administrativo. Para alguns, ele não se dá como um pensamento apenas, porque ele explicita o que fazer, como fazer e quais possíveis resultados serão encontrados.
Ok? Então, esta é a característica bem direta do pensamento administrativo. Por que pensamento, meus caros colegas? Porque o fazer ainda não havia sido estudado antes de se firmar as teorias da administração. Como assim, Elber? A gente vê que a evolução, vocês já viram isso, que a evolução do pensamento administrativo, ou a evolução da forma de gerenciar, de planejar, de executar, de controlar, não estava sistematizada, metodizada, não estava descrita, escrita, replicada. Olha quanta coisa é. E esta é uma das questões que geralmente cai em concursos, sobre o pensamento administrativo, que não tinha sido estudado, explicado, explicitado e modelado. Essas 4 possíveis variantes de afirmação faz com que nós tenhamos alguns escritos soltos desde a Bíblia, desde o livro dos mortos. O livro dos mortos não é somente uma sequência de defuntos, não. É o livro dos mortos, que mostrava como era que se mumificava, passo a passo, um roteiro de mumificação. A Grécia apresenta muitos casos e relatos de ordens administrativas, de sequências administrativas. A China em si tinha registro dos servidores públicos. Então, esses contextos que eu apresento para vocês nos dão a perspectiva de que a administração sempre existiu. Mas, como teorias, elas são muito novas. O processo administrativo como teoria é muito novo. Veja agora que eu saí de pensamento e passei a processo. O pensamento de forma muito mais ampla, conhecimento amplo, significado. O processo, execução. A execução a partir de quê? De algo que já foi estudado, explicitado, explicado e modelado. Tem modelos. Ok, meus povos? Uma característica que eu quero trazer para vocês, e às vezes quando eu comento isso, o pessoal me pergunta, Elber, a Bíblia traz material? Sim. Se você tem um texto bem interessante quando Moisés está na sequência lá, tirando o povo do Egito lá, os israelitas estavam escravos, eu acho que é isso mesmo. Chega um momento que ele não aguenta de tanto problema que chega para ele resolver, que era uma nação ali dele. Aí o sogro faz, ei, que é isso? Tu vai morrer, tu vai pirar, tentando resolver tudo de todo mundo e em todo o tempo. Estabelece para você chefes de 100, de 10, de 1000, de 10 mil. Distribui a hierarquia. Então ali a gente pode ver que é o primeiro, possivelmente, consenso hierárquico em distribuição de atividades. Já aconteceu anteriormente? Sim. As construções das grandes pirâmides no Egito? Também. As construções das grandes estruturas palacianas na China? Também. Dos aquedutos na Índia? Também, mas não havia sistematização. Então a palavra clássica na construção teórica é sistematização, metodização. Tá ok, meus caros colegas? E quando a gente traz essa perspectiva, é interessante que nós busquemos entender que nem todas as falas na administração são teorias. Como assim? Nem todos os conteúdos, nem todas as falas na administração são teorias. Na administração nós encontraremos abordagens, escolas, teorias e também pensamento. Pensamento aqui eu quero trazer um pensamento crítico, tá? A crítica a um grupo de autores que fizeram crítica a tal autor ou tal teoria, e aqui um pensamento apenas. Não é uma nova teoria. Então nós teremos escolas, fases, perspectivas e pensamento. Tá? Essas são 4 possibilidades. Nem tudo é teoria, nem tudo é só abordagem, nem tudo é opinião ou perspectiva ou pensamento. Mas uma coisa é clara, anota. Nós temos a abordagem, pensamento ou perspectiva clássica, humanística,
quantitativa, moderna e contemporânea. Quais são as que nós temos? Clássica, humanista, quantitativa, moderna e contemporânea. Esse conjunto de escolas, fases, perspectivas, pensamento, que algumas contêm teorias, abordagens críticas, algumas dessas escolas, chamadas muito mais claramente chamadas de escolas clássica, humanística, quantitativa, moderna e contemporânea, elas contêm teorias, contêm pensamentos críticos, contêm abordagens, ok? A maioria delas, nessa sequência que eu passei para vocês, elas obedecem uma ordem cronológica. Uma foi melhorando a outra, até que chegamos na fase contemporânea. Reforço que nem todas as observações são teorias. E não há verdade per si nela. Como assim? Voltando um pouquinho atrás. Se eu tenho aplicado a teoria sistêmica na empresa a mesma forma que eu apliquei na empresa A, se eu vou aplicar na empresa B, possa ser que eu não tenha os mesmos resultados. Possa ser que eu tenha melhores resultados ou resultados inferiores. Por isso, a verdade per si não existe. Existe um resultado aplicável chamado de sinergia e adequação administrativa. E onde eu digo, e os autores também dizem, quem sou eu para dizer o que eles dizerem o que eu digo, mas é o inverso. Eu digo agora o que eles já pesquisaram, que a administração em si, as teorias, abordagens, elas se complementam, elas se posicionam complementando, melhorando umas às outras. Tá bom? Então, de forma bem direta, anota aí com a gente. A abordagem clássica, ela traz para a gente algumas teorias. A abordagem clássica traz para a gente algumas teorias, que são a teoria científica. Tá? Deixa eu modificar isso aqui para ficar mais fácil para a gente. Tá? A teoria científica, a teoria administrativa e a teoria burocrática. Aqui eu quero abrir um parêntese. Meus queridos, quando nós falamos em teorias da administração, é bem interessante colocar que nem tudo que nós vimos é teoria. Mas de cara a gente já começa com 3 teorias. Tudo bem? E um apontamento bem direto é que você poderá perguntar e se posicionar a partir de agora, escolhendo a teoria que mais se adequa a você, a sua forma de atuar, a sua forma de trabalhar. Não tem nada a ver com o zodíaco, não, tá? Mas o que eu quero trazer para você é, se vocês perguntarem para mim, Elber, como você se posiciona frente às escolas, abordagens, perspectivas da administração? Eu diria para você direto, eu sou taylorista, weberiano, estruturalista sistêmico. Tudo que vocês já conheceram um pouquinho de mim até agora estão fincados nesses 4 campos. Taylorista, acredito na força do trabalho, acredito no desenvolvimento individual somado ao coletivo. Sou burocrata, burocrata, sim, Max Weberiano, e vocês vão entender mais por que eu vou dizer também daqui a pouquinho. Sou burocrata, gosto dos procedimentos, gosto das coisas certinhas, gosto das coisas em linha,
Sou sistêmico. Um depende do outro para acontecer. E neste campo de sendo científico, de sendo taylorista, burocrático, no caso weberiano, sistêmico, para mim tudo funciona em cima de uma estrutura. Tá ok? Então é nessas circunstâncias que eu quero mostrar para vocês que vocês também devem procurar se posicionar. Não, eu sou comportamentalista, eu sou comportamentalista, estruturalista e matemático ou quantitativo. Agora tenha a afirmação de e se posicione desta forma e haja dessa forma. Tá? Eu não posso dizer que sou humanista e querer controle de horário, querer controle de ponto na minha empresa. Não, eu sou adepto da teoria do comportamentalista, principalmente levando em consideração qualidade de vida e a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Mas eu exijo o controle de ponto. Como assim? Não faz sentido. Tá certo? Então vamos continuar. Teoria clássica. A escola clássica nos traz 3 teorias. E eu quero fazer um apontamento aqui direto. Teoria burocrática. A burocracia em si, se vocês se detiverem um pouquinho nela, vocês vão ver que ela é benéfica. Ela é necessária. O que não é, isso é questão de concurso, o que não é estabelecido são as disfunções da burocracia. E eu mostro já isso para vocês. Na segunda fase, meus caros colegas, que nós saímos aqui da teoria clássica, da escola clássica, nós vamos para a escola humanística, tá ok? Dentro da escola humanística, nós temos algumas outras escolas. Vejam que não são teorias. São algumas outras escolas. Nós temos a escola das relações humanas. Nós temos a escola comportamentalista. E nós temos a teoria, tá vendo? Estruturalista. Consegue enxergar agora? Então nós temos, dentro da humanística, nós temos a escola das relações humanas, nós temos a escola comportamentalista e nós temos a teoria estruturalista. Seguindo aí nós vamos ter a seguinte questão, o seguinte apontamento. A fase seguinte é a perspectiva. Agora não é mais nem teoria, nem escola, é uma perspectiva ou uma abordagem quantitativa da administração. Nesta fase aqui, os teóricos, os estudiosos, mostraram a aplicação da matemática na pesquisa operacional. Também mostraram na administração da produção e também mostraram a relevância dela em sistemas, vou dizer até assim, de informações gerenciais. Tudo bem? SIG, Sistema de Informações Gerenciais. E vou colocar isso aqui tudo em vermelho e vocês vão entender já já o porquê que eu estou colocando de vermelho isso aqui. Na sequência, nós vamos ter um outro conjunto, aqui agora chamado de perspectiva. Lembra que aqui foi perspectiva quantitativa? Aqui também será perspectiva moderna. Na perspectiva moderna, meu povo, nós vamos ter 4 apontamentos. Oi, de volta. Tivemos um probleminha aqui, mas corrigindo, vamos em frente. Nesse recomeço, a gente parou lá em perspectiva moderna, não foi isso? Na perspectiva moderna, eu comentei que nós teríamos 2 teorias, teoria de sistemas, e essa é interessante, que essa veio da biologia, aplicando-se na administração. Olha que legal. Temos também a teoria contingencial.
das contingências. Essa é muito interessante e muitas organizações contingencial. Contingencial. Essa é muito interessante e muitas organizações se valem dela para desenvolver-se e ampliar as suas filiais. Aqui, ó. Mas eu comentei com vocês que teríamos duas teorias e uma abordagem, que é a abordagem do desenvolvimento organizacional. Essa abordagem do desenvolvimento organizacional, eu diria que mais norte-americana é impossível. Ela vem do Development Organization ou Development Research. Em si, o que vocês estão fazendo hoje é buscando um desenvolvimento ou buscando um aprimoramento pessoal. É nessa perspectiva de pesquisa, de resultado, de inovação, de busca, que o desenvolvimento se amplia. E eu vejo que, na perspectiva moderna, apenas por ter sido iniciada lá na era moderna, é que nós temos esse desenvolvimento organizacional. Mas ela é contemporaníssima, é atualizadíssima, está para amanhã. A forma como se observa e como se trabalha. Da mesma forma que a administração por objetivos, chamada carinhosamente de APO. Geralmente cai uma questão de APO em concursos. Geralmente. De sistemas cai não, né? Tem uma questão e APO é quase sempre a administração por objetivos, que é uma abordagem. Fechando, meus caros colegas, a completude lá das teorias da administração, agora com a perspectiva contemporânea. Na perspectiva contemporânea, eu quero trazer para vocês duas abordagens. Uma é a abordagem adaptativa e a outra é a abordagem da aprendizagem organizacional. Ok? Nós vimos, todo esse contexto agora que eu passo para vocês, aqui, além da teoria da administração científica, da teoria administrativa, passando pela burocracia, temos a clássica. Anotou aí? Administração científica, teoria administrativa e a teoria da burocracia. Então, nós temos aí. Na humanística, nós temos 3 escolas, que é a escola das relações humanas, escola comportamentalista e a teoria estruturalista, com Amitai Etzioni. Nessa perspectiva, neste campo, nós ficamos, eu até marquei de vermelho, a perspectiva quantitativa da administração. Lembram? Perspectiva quantitativa da administração. E nesta perspectiva nós tínhamos a perspectiva a pesquisa operacional, a administração da produção e a de sistemas de informação. Então esse é todo o contexto que eu queria trazer para vocês sobre as teorias da administração. Vendo que o livro do Reinaldo Silva, que está disponível na internet, lembra que eu mostrei para vocês? Esse rapazinho aqui, ó, tá todo marcado o livro para mim, tá vendo? Ele é uma boa ferramenta, ele será uma boa ferramenta para a nossa atividade que está aqui, ó. Resumo que eu chamei de estudo compartilhado. Vejamos. Aqui nós temos as teorias da administração, teorias de sistema, contingencial, desenvolvimento organizacional, administração por objetivos e a perspectiva contemporânea. Mas eu quero voltar aqui e trazer para vocês e registrar aqui para que a gente possa entender
onde nós vamos chegar na perspectiva clássica, da escola clássica. Eu disse para vocês que nós temos... Deixa eu só voltar aqui, ok? Nós temos a administração científica, nós temos também nessa mesma escola a teoria administrativa do Henri Fayol e seus 14 princípios de administração, geralmente caem em concurso. E nós temos também a teoria da burocracia, essa que cai com força. Tá? Para além dessa, nós temos a abordagem ou a escola das relações humanas, ou também chamada de escola humanística, que traz pra gente três escolas ou abordagens. Vamos lá? Quais são elas? A escola das relações humanas, a escola comportamentalista e também a escola estruturalista. Ok? Lembra que eu tinha pintado de vermelho a escola quantitativa, que tinha pesquisa operacional, produção e sistemas de informações gerenciais? É que para a atividade aqui, nós não vamos buscá-la, nós não vamos estudá-las. Por quê? Vocês vão ter a oportunidade de aprofundar o conteúdo, ou de ver com mais perspectiva, com mais ênfase, a quantitativa, tanto em administração, operações logísticas, operações 1 e 2, se eu não estou enganado, e também sistema de informação. Acho que até no próximo semestre vocês já vão ver sistema de informações. Tá? Então não faz sentido a gente estar buscando neste momento esse tipo de conhecimento. Principalmente porque não é cobrado em concursos. Desconheço. Sistema de informação até que vocês vão ver mais específico mais na frente. E não são abordagens aplicadas diretamente no campo da administração pública e da administração geral. Por que eu digo isso? Porque é mais uma questão operacional, de gerenciamento. Não é de administração, é de gerenciamento específico. Não é escopo amplo, é específico. E daí, meus caros colegas, nós temos dois pacotes. Um que nós vamos chamar aqui de bloco 1. Eu vou deixar aquilo aqui de azul. E o outro bloco aqui, eu vou deixar ele de vermelho. Nossa, a cor aqui não. É vermelho. O que eu quero trabalhar com vocês é... Agora sim... O que eu quero trabalhar com vocês é... Nós temos dois blocos. Em cada bloco, nós temos 6 temas. Olha só. Escola clássica, 1, 2, 3. Escola humanística, 1, 2, 3. No outro bloco, perspectiva moderna, nós temos 1, 2, 3, 4. E na perspectiva contemporânea, a abordagem adaptativa e a aprendizagem organizacional. Todos esses aqui, vocês encontram, vocês têm nesses livros aqui, ó. Todos. E neste livro de Reinaldo Silva, que eu acabei de mostrar para vocês, eu fui ponto a ponto. Está todo aqui, ó, marcado. Ó. Todo marcado. Vocês têm esse material. O único material que vocês não vão ter no livro do Silva é aprendizagem organizacional. Quem dera que vocês pudessem adquirir esse livro. Esse livro é do meu amigo, parceiro, professor emérito meu, professor Anielson Barbosa. É resultado da tese de doutoramento dele, esse livro, e tem uma forma fantástica de leitura e fácil entendimento. Como os gerentes aprendem. Está aqui dentro, ó, da teoria da perspectiva da aprendizagem organizacional.
como as empresas estão aprendendo, o que elas estão aprendendo. Para este tema específico, eu vou disponibilizar na biblioteca um material para vocês. Tudo bem? Então, os livros estão aqui. Ok? Tanto da introdução para a primeira parte, caso vocês queiram fazer alguma revisão, Teorias da Administração do Silva e do Chiavenato. Esses dois aqui. Eu diria que esse aqui está bem trabalhado e tem todos esses temas. O que é que nós vamos fazer? De volta. 6 temas aqui e 6 temas aqui. O resumo compartilhado consiste no seguinte, meus caros colegas. Vamos fazer um resumo para cada tema. Professor, eu vou fazer para os 12. Calma. Temos aqui, ó, 6 e 6. Destacando conceito e o autor prioritário, quais são as características ou classificações dessa teoria, como as organizações são vistas nessa teoria, como os trabalhadores são vistos e quais as principais aplicações. Para cada um desses, você vai fazer um resumo manuscrito, vai fotografar, vai escanear, gravar em PDF, que ó, não compactado. Olha aqui, ó, PDF não compactado, com o nome teoria, o nome da teoria, teoria científica, teoria administrativa, teoria burocrática e seu nome. Não precisa ser o seu nome completo. Teoria administrativa Francisco. Acabou. E vai postar onde? Dependendo do seu polo. Se você é do polo de Alagoa Grande e de Araruna, você não vai fazer nem científica, nem administrativa, nem burocrática, nem relações humanas, nem comportamentalista e nem estruturalista. Quer dizer que não. Os estudantes do polo de Alagoa Grande e do polo de Araruna farão teoria de sistemas, teoria contingencial, desenvolvimento organizacional, administração por objetivos e abordagem adaptativa e aprendizagem organizacional. Entenderam? 6 resumos para um grupo de polos e 6 resumos para outro grupo de polo. O que é que vai acontecer? Vai ser postado como um fórum. Você vai responder a este fórum, respondendo o fórum, dizendo, apresento o resumo da teoria de sistemas, no arquivo. E vai anexar o arquivo. Lembrar que o arquivo não pode ter mais de 2 MB. Isso é o quê? 3 folhas, 4 folhas. Para cada resumo, cada tema, um arquivo, um resumo postou. Tudo bem? Vai dar trabalho demais. É uma revisão de todo o conteúdo do primeiro e do segundo semestre. Por isso que eu já dividi metade para um e metade para outro. Mas quer dizer que eu não vou fazer, o pessoal lá de Alagoa Grande e Araruna não fará dessa primeira parte aqui? Não, porque o pessoal de Lucena e de Mari é quem fará científica, administrativa, da burocracia, das relações humanas, comportamentalista e estruturalista. E depois, ele pode baixar para ele? Pode. Cada um vai baixar o seu para a segunda fase. Essa é a primeira. Todos vão ter tudo de todos. A segunda fase que eu chamei é aqui, ó. É a parte de Teorias da Administração 2, onde não mais será resumo, como é aqui. Será mapa mental. Olha só, queridos. Vocês vão revisar escrevendo a metade, tendo a outra metade de teorias dos outros colegas dos polos. Na fase seguinte, mapas mentais, haverá uma inversão. No caso, o polo Lucena e Mari fez os resumos de clássica, científica, administrativa, burocrática, relações humanas. Não vai fazer resumo disso aqui. Porque já fez o resumo. Não vai fazer mapa mental disso aqui. Vai fazer de teoria de sistemas, contingencial, desenvolvimento organizacional, APO, abordagem adaptativa e aprendizagem. Olha só. O que você vai fazer resumo, você não vai fazer mapa mental. Então, o mesmo cuidado que você quer ter o mapa mental
veja o resumo que você vai fazer. Porque os seus colegas farão resumos e os resumos serão compartilhados em todos. E os mapas mentais também. Então todo mundo terá um conjunto de material para estudar, se desenvolver e crescer. Ok? 2 polos farão um grupo, os outros 2 polos farão outro grupo. Quem faz resumo da parte inicial não vai fazer os mapas mentais desses temas. Fará dos outros temas que foram construídos resumos por outros colegas. E na parte, quem fez a resumo de perspectiva moderna e contemporânea, fará os mapas mentais de estruturalismo de escolas clássicas e escolas humanas. Tudo bem? Então, este é o contexto de toda a teoria. Eu espero, ainda muito em breve, postar para vocês um resumão sobre as teorias da administração. Aqui eu trouxe todo um conjunto teórico, toda uma abordagem geral que vocês viram durante 2 semestres estudando os fundamentos da administração e as teorias da administração. E vimos que nem tudo é teoria. Algumas coisas são perspectivas, outras são abordagens e outras são escolas. E mostramos os porquês. Desejo paz, saúde e felicidade, excelente aprendizado, um trabalho fantástico para que você consiga desenvolver-se cada vez mais. Muito em breve voltaremos com um resumão ou com apontamentos mais diretos sobre as teorias da administração.